Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. No episódio de hoje, vamos falar sobre um lançamento assim, gigante nos cinemas, que está bombando. É uma continuação de um filme que nós já havíamos conversado no nosso podcast anterior, né? O filme é Duna, parte 2, do Denis Villeneuve, com Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, grande elenco. E eu queria apresentar meu único co-host do dia hoje aqui, grande Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão nos escutando, é sempre um prazer estar aqui conversando com você, Felipe Sobreiro. Pois é, pessoal, o nosso co-host Diego, ele tá trabalhando, ele teve que se ausentar, inclusive, do país, então não tem nem como marcar essa gravação, mas eu assisti o filme no cinema com ele antes dessa viagem, e ele mandou a opinião dele num áudio, que vocês vão ouvir daqui a pouquinho. Então, Duna 2 é a continuação com a segunda metade da história do Duna, do Frank Herbert, do primeiro livro, né? E no filme anterior, o Villeneuve ele adaptou só a metade, né? Que era a ida dos Atreides do planeta deles, Caladan, para Arrakis, né? Onde eles iam tomar conta da produção da especiaria, que é esse produto com o qual todo o universo conhecido desse mundo fantástico do Duna, ele funciona, né? E teve todo um atentado lá contra a família dele no filme anterior, o pai morreu, e agora a gente volta nesse filme aqui com eles sendo adotados pelos Fremen, né? Que é esse povo nativo de Duna que convive de uma maneira mais sustentável com o planeta, em vez de ficar simplesmente extraindo a especiaria, que é o que o resto dessa sociedade do Império faz, né? E aí o filme é isso, a ascensão dele dentro dos Fremen como uma figura meio sobrenatural, meio messiânica, em parte por tradições deles, em parte por manipulações das Bene Gesserit, aquelas bruxas, né? Que incitam, né, essa noção de que vai ter um Messias, um escolhido, não sei o quê, e o próprio Paul, ele utiliza isso para poder ganhar poder, para poder se vingar, né? Poder vingar a morte do pai dele. E a gente acompanha isso, né? Essa ascensão dele dentro dos Fremen, e no final ele tem um encontro com o Imperador e com os Harkonnen, que são os vilões, né? Aquela família inimiga dos Atreides, e o filme se fecha basicamente igual ao livro, né? O Paul tomou poder, ele vira o novo Imperador, e os guerreiros dele vão partir para o resto do espaço para lutar com as outras casas, né? É um filme assim bem épico, espacial, mas eu acho que além de ficção científica, ele tem muito de fantasia também. Esse elemento não é um sci-fi assim futurista, e sim tem um elemento meio de história meio medieval, né? Aquela coisa feudal toda que a gente já viu no filme anterior, inclusive, né? E eu sei que você curtiu, Igão. Qual é a sua opinião, assim, de quem assistiu o filme já 2 vezes, que eu sei que você viu? Exatamente, eu fui 2 vezes para assistir esse filme no cinema, não só porque eu gostei muito do filme, eu achei um filme muito bom, eu achei ele inclusive bem superior ao parte 1, mas também porque acho que que há muito conteúdo, há muita história, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo nesse filme, então eu quis assistir uma segunda vez, porque para poder falar sobre ele, eu achei melhor assistir uma segunda vez para assimilar algumas coisas que eu acho que não ficaram muito bem guardadas na minha cabeça da primeira vez que eu vi o filme. Então, muita informação em Duna parte 2, eu precisava aprender isso, né? Eu já conhecia um pouquinho da história, assim, falando um pouquinho da minha história com Duna, né? Eu já conhecia a história do Duna muito antes do lançamento dos filmes do Denis Villeneuve. Eu tenho uma confissão aqui para fazer para vocês, né? Eu gosto do filme de 1984, dirigido por David Lynch, né? Que nem o próprio David Lynch gosta desse filme. O David Lynch, ele já deserdou esse filme, né? Já tirou do testamento dele, sabe? Ele não quer saber. Tanto é que tem uma versão mais longa, se eu não me engano, de 3 horas, né? 3 horas e 15, alguma coisa assim, que foi lançada muitos anos depois, e na parte dos créditos iniciais, né? O diretor não é o David Lynch, eu acho que é August Smithy, alguma coisa assim. Alan Smithy. Alan Smithy, isso. Obrigado, Felipe. Que é uma espécie de gíria, uma espécie de piada interna, né? O Felipe Sobreiro, ele sabe melhor a história do que eu. Alan Smith é um pseudônimo tipo de uso livre para quando um diretor não quer se associar a um filme, eles podem trocar e colocar. E eu não sei como começou, mas muitas pessoas passaram a usar esse pseudônimo como um sinal de que eles não querem se entender mais, não estão lavando as mãos do filme mais, ele vira
a pessoa cujo nome aparece é o Alan Smith, e tem vários filmes. Inclusive, acho que tem um documentário sobre esse Alan Smith, que não é ninguém, né? É um pseudônimo que um diretor pode usar quando ele detestou o filme ou o estúdio tirou o poder de edição do corte final do filme do diretor. Então não é uma piada, e sim é um pseudônimo que o pessoal usa mesmo, né? Quando o diretor quer se separar de um projeto, mas tem que ter um crédito de diretor, eles trocam e colocam esse pseudônimo Alan Smith. Pois é, eu assisti as duas versões do Duna antigo. A que ainda tem o nome, né, do diretor, né, o David Lynch, e assisti também essa versão dirigida, né, pelo Alan Smith, o Alan Smith. E eu tenho que dizer que eu gosto das duas. Assim, sinceramente, eu gosto mais da versão original do David Lynch, assim, com todos os defeitos que ela tem e tudo mais. Eu acho que, por conta dos filmes do Denis Villeneuve, tá meio que na moda hoje em dia você falar mal do filme do David Lynch, porque, de fato, assim, eu que sou um grandíssimo fã do David Lynch, né, e eu acho que eu assisti a todos os filmes dele, né, eu arriscaria dizer que é um dos meus cineastas favoritos, que ele é, sem dúvida nenhuma, um dos meus cineastas favoritos, mas talvez seja o meu cineasta favorito. Também que na moda, hoje em dia, você fala mal do Duna antigo, de 1984. Eu acho bobagem, porque, sim, é um filme que ele tem vários problemas, ele tem vários defeitos, né? A caracterização de alguns personagens é meio ridícula. Eu acho que não tem outra palavra para descrever. E ele passa muito rápido pela história, ele tem uma narração que eu acho que às vezes atrapalha mais do que ajuda. Enfim, é um filme que tem uma série de problemas. Eu não vou ficar defendendo esse filme aqui, mas por ser um filme de David Lynch, por ter um pouco dessa estética estranha, bizarra, que a gente gosta de ver nos filmes de David Lynch, eu acabei gostando. E também porque eu assisti esse filme quando eu era muito, muito pequeno, né? E eu lembro de alugar esse filme, né, numa locadora, em VHS, e de ir pra escola no dia seguinte e falar pros meus amigos, fazer propaganda do filme, falando assim, tipo, eu assisti Duna. A essa altura do campeonato eu tenho que dizer que o filme ele já passava na Globo. A Rede Globo ela fazia propaganda do filme. Duna, um filme de David Lynch. E eu falei pros meus amigos, eu assisti Duna, e eu lembro até hoje do comentário que eu fiz pra um dos meus amigos. Eu falei, é tipo Guerra nas Estrelas, só que pra adultos. Ai, ai. Então eu meio que cresci com essa ideia de que Duna, sabe? Porque os dois filmes, né, o Guerra nas Estrelas e o Duna, eles têm uma coisa em comum, assim, o Felipe ele estava falando, né, que é uma ficção científica, mas é uma ficção científica um pouco mais fantasiosa, é uma ficção científica com um pé muito forte, fincado no reino da fantasia. E de fato, né, assim, se a gente for falar um pouco de gêneros e subgêneros, tanto Guerra nas Estrelas quanto Duna, eles são mais ou menos classificados dentro desse campo da ópera espacial, que tem uma história muito, muito rocambolesca, que assim, é difícil resumir para vocês, né, o que é uma ópera espacial, mas basicamente uma ficção científica de proporções épicas, que conta histórias de heróis lutando contra impérios, ou lutando contra reinos interplanetários e cruzando as galáxias. A ópera espacial tem um elemento clássico, né, de literatura clássica, né, apesar de ser ficção científica, né, e o Star Wars, ele descaradamente puxou muito do Duna do livro, né, inclusive, né. Então não é de graça que os dois são tem tanta similaridade entre os dois, né? Inclusive, eu sei que no Star Wars, por exemplo, o George Lucas ele usa essa expressão, né, de contrabando de spice, né, de especiaria. Existe isso no Star Wars, meio que uma menção a spice, mas né, teoricamente não é a mesma coisa, mas né, ele puxou, né, de muitas fontes, né? Kurosawa, Star Trek e Duna, né, claro, né? Sim. Então eu acho que esses dois filmes eles estão mais ou menos assim, a gente pode colocá-los assim dentro do mesmo saco, apesar de, claro, assim, serem filmes muito diferentes. Eu desculpe assim, os fãs ardorosos de Guerra nas Estrelas, mas eu gosto mais do universo de Duna, né? E eu gostei muito desses filmes. Eu gostei muito do primeiro filme do Denis Villeneuve e gostei ainda mais desse segundo, porque eu acho que esse segundo ele desenvolve aqueles temas e aqueles personagens que praticamente são apenas mencionados no primeiro filme. Eu acho que o primeiro filme ele é mais assim uma grandíssima apresentação do universo onde esses personagens habitam. É uma forma de você introduzir aquelas pessoas que não conhecem nada da história. Exatamente, um preâmbulo, ou um prólogo talvez, um grandíssimo prólogo, porque ele meio que apresenta os personagens, apresenta o universo, explica algumas coisas, mas olha, a história mesmo vai ser contada a partir do segundo filme. E o segundo filme tem muita história. E eu acho que ele tem muita história, ele tem muitos temas, ele tem uns temas interessantíssimos que a gente pode discorrer aqui, que a gente vai discorrer aqui. Não sei se a gente vai conseguir falar sobre todos eles, eu imagino que não, né? Mas eu acho que a gente tem um prato cheio e bem temperado, né, nas nossas mãos pra gente falar hoje aqui. É isso aí. E eu também curti muito o filme, eu gostei. Eu não sei se ele é tão, assim, estramboticamente melhor do que o primeiro. Eu revi o primeiro e vi o novo no dia seguinte, assim. Eu achei eles bem coesos, né?
a qualidade deles. E eu tô lendo os livros, né? Eu já tô no terceiro. Eu sei que no primeiro livro, entre essa primeira metade e a segunda, se passam vários anos, né? Só que não, no filme ele continua instantaneamente, basicamente. Então você consegue fazer tipo a maratona, né? Sentar e assistir 5 horas de Duna como um todo, Duna 1 e Duna 2. Então eu achei bem coeso, assim, eu não achei... Tem umas sequências que são piores que outras, e tem uma assim que é super melhor do que a anterior, e eu achei essa, não sei, eu achei tudo muito uniforme positivamente, né, com o primeiro. Eu gostei bastante, gostei da maneira como tem uma sutileza de narrativa que do Lynch, por exemplo, não tem, né, que é um filme que eu também curto, o antigo, é um filme muito estranho, diferente, assim, mas eu acho que precisava dessa mão diferente, estranha, porque é um livro que puxa muito dessas fontes weird, assim, bizarras, né? Mas no Duna do Lynch ele usa muito o que você falou, né? Muita narração, explicação, blá 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 blá. Eu achei que especialmente no 2, né? Ele é bem sutil com a maneira como ele conta história, né? Por exemplo, tem um elemento do plot que é bem explicado no livro, que é a mãe do Paul, que é aquela tipo super freira lá, madre reverenda, ela se converte tomando aquela água da vida, e isso contamina a filha dela, que ela tá grávida, né? Isso faz com que a filha dela absorva também essa consciência absoluta que ela absorve, essa memória de todas as anteriores Bene Gesserit que vieram antes, inclusive da própria mãe, e ela vira um feto inteligente e racional que conversa com ela, né? Eu achei que ele no filme é bem sutil, né? Você vê aquelas imagens do embrião flutuando assim no líquido amniótico e vem baixando aquele líquido azul e absorve, contém ela, e ela abre o olho, né? Então tem uma maneira muito sutil de contar essa história tão rebuscada e complexa do livro, porque o Villeneuve é um diretor super visual, então realmente não tem narração, não tem, né? Até quando tem uma explicação, não é aquela coisa tão, né, que nem o Duna do Lynch começa com o mapa dos planetas, né? E a Princesa Irulan explicando, aí isso aqui faz isso aqui, e aquilo ali é tal coisa e tal, não sei o que, meio enciclopédico, né? Meio que não contando muito com a inteligência do espectador. E o Villeneuve em si, ele não faz isso, né? Então isso eu achei bem forte. Tem um vídeo bem interessante do Cinefix, né, em que eles explicam, né, a diferença fundamental entre o Duna do David Lynch e o Duna do Villeneuve, falando justamente de como os dois filmes começam, né? Se você assiste o começo, o início, né, do Duna do David Lynch, você tem uma explicação do momento político que esse universo está passando. Então você tem vários planetas que são o lar de várias casas diferentes. Você tem o Giedi Prime, que é o lar dos Harkonnen, você tem o planeta Caladan, que é o lar dos Atreides, você tem Arrakis, que é uma espécie de mega feudo, e você tem o imperador Panishah, que delega para uma dessas casas o poder administrativo do planeta Arrakis, né? É o Shaddam. Não existe uma casa de Arrakis, né? Como uma fonte de matéria-prima do Império. Ele fica fazendo, tipo, rotando as diferentes casas, né? Durante um tempo, você vai gerir, depois sai, entra uma outra, que é muito importante para ficar na mão de uma família só, né? Exatamente. Então o Império fica mexendo, assim, quem toma conta. Então, de certa forma, assim, o Imperador ele empresta o planeta para que uma determinada casa fique administrando, e há uma rotação entre essas casas, né? Ou seja, mais ou menos como um senhor feudal, né, que empresta a terra dele para que um determinado nobre vá lá e cultive a terra e tome conta e preserve, bom, enfim. Então, no começo do filme do David Lynch, você tem essa explicação. Você tem os mapas dos planetas, você tem uma breve sinopse, né, de quem é que governa o universo, quem são os Harkonnen, quem são os Atreides e tudo mais. Ou seja, o filme do David Lynch é um filme sobre tramas políticas, é um filme sobre intrigas, né, é um filme sobre um bando de gente brigando pelo poder, né, para ver quem é que se torna o pica-grossa do universo. O filme do David Lynch é sobre isso. Enquanto que o filme do Villeneuve, ele é sobre um personagem. Ele é sobre o Paul Atreides, né, que é o filho do Duque Leto Atreides, e como esse personagem vai sair de uma posição privilegiada, aristocrática, né, muito bem protegido, em um planeta muito bonito, né, Caladan, ele vai comer o pão que o diabo amassou, né, passar por toda uma série de experiências para se tornar eventualmente o novo imperador do universo, né, e uma espécie de figura messiânica para um povo chamado Fremen, que é residente do planeta Arrakis, né? Então, ou seja, é a história desse personagem, não é a história de intrigas políticas para ver se não é uma espécie de Game of Thrones, né, espacial, né, para ver qual casa que fica com o trono de ferro. Não, especificamente esse personagem, é a saga de Paul Atreides. Então, eu acho que dessa perspectiva é um filme bem mais interessante que o David Lynch. Agora, eu acho que o Diegão, ele tem uma opinião bem diferente da gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Acervo Fantástico.
Aqui fala Diego Nunes, é um prazer falar com vocês. Eu estou agora em missão de trabalho aqui em Paris, na França. Vou levantar essa bola aqui para o Felipe e para o Igor meterem o pau, até porque realmente eu devo ser uma parte de uma minoria, assim, né? De uma pequena minoria de pessoas que não gostaram do filme. Eu não gostei desse filme. Eu reconheço que ele às vezes isso acontece. Eu reconheço que é um filme ótimo, que é um bom filme, um filme muito bem realizado. É um filme bem realizado do ponto de vista artístico e do ponto de vista técnico. O Denis Villeneuve é um grande diretor. Eu acho que ele é meio incapaz de fazer um filme ruim, de fato. Eu gosto muito dele. Eu consigo ver muitos méritos no filme, né? Os efeitos especiais são sutis, são muito bonitos, né? Não dá para perceber nada digital, nada feio, nada primário, sabe? As locações são lindas, né? O figurino. Eu acho que ele e o co-roteirista, o John Spates, fizeram um milagre, porque eu imagino que a segunda metade do livro seja realmente cheia de fios narrativos e de desenvolvimentos surpreendentes, né? E de vários acontecimentos e vários personagens. E eles conseguiram realmente fazer um filme de 2 horas e 40 minutos bem coeso, né? Não me perdi em nenhum momento, mas também não me interessei realmente, não entrei no filme também em nenhum momento. Talvez por conta, um dos principais motivos, talvez seja porque minha história pregressa com o filme não tenho história, né? Nunca li o livro, só assisti a primeira parte para gravar o episódio sobre Duna, parte 1, pro sala de projeção. Gostei do filme, não muito, mas gostei. Assisti o documentário do Jodorowsky, que também achei excelente. Mas esse filme, né, a parte 2, eu não consegui gostar muito, não. Não me pegou o filme. Eu acho que essa multiplicidade de desenvolvimentos narrativos que o filme mostra, né? Todos os pontos que vão de A para B, de B para C, de C para D. O Felipe depois vai resumir o filme, e aí vocês vão ver que se o Felipe tentar resumir esse filme, já estou antevendo isso, né? O Felipe resumir esse filme, ele vai ter muita dificuldade de fazer um resumo curtinho, porque para entender uma parte, você tem que mostrar uma parte para você depois entender a outra, depois você entender o outro. Realmente, eu acho meio pesado nesse sentido, né? E nada do que acontece no filme realmente me empolga, sabe? Do ponto de vista humano, do ponto de vista de identificação com o destino dos personagens, né? E com os conflitos dos personagens. Eu achei que nesse nível psicológico individual de cada personagem, o filme ele é meio fraco nesse sentido, meio superficial. Porque eu acho que é um filme mais para ser visto com um olhar sociológico, talvez, geopolítico, né? Porque é de fato um filme que você pode fazer vários paralelos com o que acontece hoje num nível mundial, né? Em termos de imperialismo, em termos de colonialismo, em termos de conflito entre culturas distintas, né? Religiões diferentes, sabe? Modos de vida diferentes. Então a gente pode realmente comentar o filme e fazer vários paralelos com o que está acontecendo no mundo, né? Com a imigração na Europa, com o conflito na faixa de Gaza, Israel e Palestina. Nossa, a gente podia fazer só 2 horas de episódio só fazendo um paralelo entre os Fremen, Harkonnen e palestinos e judeus, né? Seria possível fazer, mas será que eu... Não sei se eu tô num momento da vida em que isso me interessa muito, sabe? Eu achei que a trajetória do personagem principal, do Paul Atreides, eu achei ela muito no nível de ficção científica e muito parecida com The One, com The Matrix, sabe? Ele tem uma profecia que diz que ele vai salvar o planeta e o planeta vai voltar a ter água, só que para ele conseguir fazer isso, né? Para que ele conseguir liberdade e independência, ele precisa ser o Messias e impor uma guerra santa. E aí tem um cara que acredita muito nele, né? Que é o Javier Bardem, que seria talvez o Morpheus do One. Mas eu não acho que o Timothée Chalamet, eu não acho que ele é um bom The One, sabe? Eu acho que o Keanu Reeves foi muito bom para aquele filme. O casting dele foi ótimo, mas eu acho o Timothée miscasting. Eu acho ele meio fraquinho, eu acho ele meio... Não me convenceu em nenhum momento, sabe? Que ele tinha alguma chance de ganhar aquele duelo contra o psicopata, o Austin Butler. Nenhuma chance.
sabe? Aquelas lutas, aquelas batalhas que ele vence no início do filme, na metade, aquela guerrilha, né, que os Fremen impõem aos Harkonnen, sabe? Ele não me convence de nada. Eu acho, inclusive, o personagem da Zendaya, a Chani, eu acho ela muito mais guerreira do que ele, né? E a amiga dela também. Eu acho ele miscasting. Eu acho que todo mundo elogia as atuações do filme. Eu não achei nada disso. Eu acho que a Zendaya também é uma atriz meio limitada, que ela tá ficando famosa agora, mas não me convence também. Aquela cara de brava dela, não me, sabe, não acho convincente. Não me, nossa, ela tá muito chateada com o Paul no final do filme. Não me convenceu. O Timothée já falei, né? Até o Javier Bardem, eu achei ele meio caricato, sabe? Tem umas cenas que a gente achou até graça dele, sabe? Dele tão radical lá, fundamentalista, totalmente crédulo no messianismo do Paul, sabe? Isso foi um problema pra mim. Eu achei o Austin Butler também meio tentando imitar o Christian Bale, com aquela voz grossa, sabe? Que também ficou claramente fake, falsa. Realmente não me empolgou. O filme ele não me num nível assim primário, emotivo, emocional. Ele é um filme que não conseguiu me captar, me cooptar de jeito nenhum. Intelectualmente talvez, mas eu tenho outros interesses, tenho outras reflexões que eu gostaria de fazer. As reflexões que o filme convida não foram muito atraentes para mim hoje em dia, sabe? Eu confesso. Então não consegui realmente me relacionar com o filme. Eu achei um filme muito, apesar de todos esses paralelos que a gente pode fazer, sociológicos e geopolíticos, né, com o mundo de hoje, eu achei que é um filme que é muito localizado, né, especialmente o enredo, né, e os personagens tá muito localizado ali, naquele mundo alienígena, naquele universo, com aquelas regras, e eu não consegui me colocar lá dentro. Então eu achei coisas assim. Por exemplo, a mãe dele vai lá e toma aquela água azul e ela transmuta aquela água, e aí ela consegue começar a falar com a filha e conversa com a filha. Eu achei isso uma bobagem, sabe? Não sei porquê, não me impressionou em nada. E toda a parte de, né, o imperador, a gente descobre que foi ele, né, que planejou toda a queda da casa dos Atreides, e aí os Harkonnen começam a perder o controle do planeta, né, e ele não sabe o que fazer. Aí a filha dele vai lá e aí eles mandam uma sedutora, né, pra saber se o Austin Butler poderia ser capaz de enfrentar o Paul, não sei o que, sabe, e gerar filhos, se ele era um bom gerador de genético, sabe. Eu achei tudo uma bobagem nesse sentido. Nesse nível eu não consegui realmente me interessar nisso, infelizmente. Então estou ansioso para saber o que o Felipe e o Igor vão falar. Desculpe meu mau humor, realmente vão me achar ranzinza nesse episódio, né? Mas não é porque o filme é ruim, mas é porque talvez eu não seja plateia para esse filme. Eu não sou mesmo plateia para esse filme, de fato. Não sou mesmo. É como se fosse uma contradição, um paradoxo, né? Tem uma parte da ficção científica que eu amo. Alien, Predador, né? Matrix também, adorei o primeiro filme, né? Tem ficções científicas que eu sou muito fã, Semeador do Futuro, né? Filhos da Esperança. Então tem vários filmes que a gente falou que eu amei, sabe? O filme do trem que a gente falou no Acervo Fantástico, né? O Snowpiercer. Mas tem também outro ramo da ficção científica que é realmente ficção científica, que são outros universos, com outros nomes, com sociedades completamente alienígenas mesmo, sabe? Que o autor ele realmente usou a imaginação e criou um mundo à parte, com outras regras, outros nomes, outras línguas, né? Igual o Tolkien fez, só que na Terra-média, né? Esse ramo da ficção científica eu realmente não consigo me interessar muito, não gostar muito. Né? Quando tem muita coisa diferente demais da nossa vida, da nossa sociedade, da nossa realidade, eu começo a me distancio demais do filme. Por exemplo, eu nunca fui muito fã nem de Star Trek, nem de Star Wars. Gosto e tudo, mas nunca fui realmente apaixonado, aficionado. Então é isso aí, pessoal, foi mal aí, mas é isso. Um grande abraço para vocês, um beijo e nos vemos no próximo episódio. Um abração. Então, pessoal, essa foi a opinião do nosso caro Diego.
Vocês ouviram aí? Bom, hoje ele vai ser o polêmico aqui da conversa, né? Pois é, eu tô achando que o Diego ele tá querendo roubar o meu lugar de membro mais ranzinza, mais mal-humorado, né? Mais reclamão, brigão aqui, né? Porque ele fala umas coisas bem polêmicas, né? Pois é, ele menciona assim que, tanto nesse áudio que vocês ouviram, mas ele me explicou algumas coisas na conversa depois que eu tive com ele via WhatsApp, no nosso grupinho, né? Que eu perguntei pra ele, né? Que ele reclamou que não tinha muita conexão com o Paul, não se identificava, não sei o quê. E eu perguntei pra ele, né? Se essa questão da identificação com o personagem era importante pra ele, né? E ele fala que sim, mas que não é só isso, né? Tem um elemento humano que ele acha que esse filme não tem tanto, e ele comparou também com Oppenheimer, que é outro filme que eu gostei muito, mas que ele também ficou meio frio, e ele acha que não tem um gancho, assim, de humano, sabe? Uma coisa de você ter uma coisa que você se prenda como uma pessoa, uma espectadora, assim, emocionalmente. Que eu mesmo não estou muito de acordo com isso, né? Tanto como você estava falando antes, né? Eu acho que esse arco do Paul, eu acho que você acompanha ele bem, assim, essa vida interna dele. O que você acha disso, esse peso que ele tem? Porque ele foi criado por essa grande sequência de bruxas lá, as Bene Gesserit, para talvez ser esse Kwisatz Haderach, que é como se fosse um messias lá dessa organização dos Bene Gesserit, mas ao mesmo tempo ter essa outra profecia dentro dos Fremen que as bruxas também ficam incitando, né? Esqueci agora o nome dele, cara, é tanta terminologia, eu sei que ele é Muad'Dib, o Sul, é o Lisan al-Gaib, né? Isso. Então ele tem esse elemento messiânico e tal, mas não é uma coisa que ele abraça, né? É uma coisa que ele fica lutando e ele resiste. Tanto é que ele sabe que isso vai levar ele para perdição, que quem lê os livros sabe que essa subida ao poder dele abriu tipo as porteiras assim para um grande genocídio, né? Ele é um grande ditador espacial, né? No próximo filme, coisa que talvez não fique tão claro nesse, né? Mas você vê que ele sabe, ele resiste até que ele não pode mais e ele vai ao chamado, né? O que você acha disso? Você acha que o personagem Paul é um cara meio frio, assim, que não tem muito o que não tô nem detonando o Diego, né? Mas o que você acha desse aspecto, né? De você ter alguma coisa na qual você se apegar, assim, emocionalmente nessa viagem do Paul como personagem? Eu não sei se talvez seja muito megalomaníaco da minha parte, né? Assim, mas eu me identifico com esses personagens. Esses personagens que estão, né, lutando pelo poder, né? Que aspiram a ser, né, imperadores do universo. Eu não sei, eu gosto. Eu acho válido. Eu não fiquei frio quanto a isso, não. Eu falei assim, tipo, legítimo essa luta. Eu acho que vale a pena lutar por isso, né? Mas bom, assim, brincadeiras à parte, né? Assim, bom, quanto a essa questão da identificação ou não, né? Eu acho que é de cada um, né? Se o Diego não se identificou, mas eu achei muito interessante, né, essa jornada do Paul Atreides, porque eu estava assistindo uma entrevista com o Frank Herbert, né, que é o autor do livro, né, que foi lançado em 1965, e uma das coisas que me chamou a atenção é que o Frank Herbert, ele fala que ele gosta de psicologia junguiana e isso acaba transparecendo em alguns elementos da trama. E, bom, assim, eu também gosto muito, eu faço análise junguiana já tem alguns anos, e desde muitos anos, assim, eu me sinto muito, me identifico muito toda a parte teórica, né, da psicologia analítica profunda, né? Quer dizer, não sei se eu posso chamar de psicologia analítica, né? Gosto muito dessa parte teórica da psicologia profunda de Carl Jung, e fiquei pensando naquilo que Jung falava sobre o processo de individuação, como a jornada do Paul Atreides pode ser entendida como uma espécie de grande processo de individuação. Bom, primeiro, assim, um esclarecimento. Assim, eu tenho que dizer que eu não sou nenhum expert em teoria junguiana, né? Então, assim, se por acaso tiver algum analista junguiano escutando o podcast, por favor, me perdoe, assim, porque eu vou fazer aqui, eu vou cometer um crime, né? Eu vou tentar resumir uma coisa que não pode ser resumida, mas enfim. Esse processo de individuação é o processo pelo qual alguns indivíduos passam, em que você tem uma abertura maior do seu inconsciente e você acaba, assim, o seu ego, que é o nome que Jung deu para a parte consciente da nossa personalidade. O ego, ele entra em negociação com toda a parte inconsciente, né? E aí você tem arquétipos, você tem... A parte inconsciente é basicamente o seu inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E no inconsciente pessoal você tem vários arquétipos, o arquétipo da sombra, da ânima, do animus, do self, né, que seria uma espécie assim, de centro totalizante, né, que engloba o todo da sua personalidade. E Jung fala que o objetivo do processo analítico é você tentar, da melhor forma possível, né, fazer com que o indivíduo ele se aproxime da individuação. Esse seria, digamos, o fim último do processo analítico, em que o indivíduo ele integraria partes
tornariam-se inconscientes da sua personalidade e ele se tornaria um indivíduo, ele se tornaria único nesse caso, né? Ele não estaria mais tão subjugado, né, aos ditames daquilo que a sociedade impõe para ele e também não tão alheio àquilo que o inconsciente manda para ele, através de mensagens, através de sonhos, através de intuições. E você vê que o Paul, desde o primeiro filme, ele é alguém que está o tempo todo ouvindo os próprios sonhos, né? Ele recebe mensagens dos sonhos. Os sonhos deles, inclusive, são meio premonitórios, mas ele não sabe direito o que eles significam. Parece que o tempo todo os sonhos dele estão apontando para um caminho que ele não sabe direito qual é, para onde que ele vai, e ele nem sabe direito se ele quer percorrer por esse caminho. Ou seja, ele está como todos nós estamos, assim, sabe? Tipo, ele está ouvindo as vozes do inconsciente dele, mas ele ainda está se perguntando, poxa, mas é isso mesmo que eu quero, sabe? Será que eu devo mesmo trilhar esse caminho? Será que eu devo ir por aí mesmo? O tempo todo ele questiona os próprios valores dele, ele questiona a própria personalidade dele. Você vê que tem uma mudança de personalidade, né? Inclusive, né? No segundo filme, naquele momento em que ele tira o anel ducal, né? O anel que foi presente do pai dele, que era do pai dele, inclusive. Né? É o sinete que indica que ele é o barão da casa dos Atreides, né? Ele já não é mais ligado a esse aspecto feudal, e sim, ele é um Fremen total enquanto ele tá sem o anel dele, né? Exatamente. Ou seja, ele abdica dessa personalidade antiga que ele tinha, né, para poder se tornar um Fremen, para poder se tornar mais um dos Fremen. Em um determinado momento do filme, inclusive, ele fala mentalmente com o pai dele, né? Ele fala assim, pai, eu encontrei o meu caminho. Ou seja, ele saiu daquela situação em que ele era um jovem aristocrata que levava uma vida muito privilegiada e muito protegida, né, por todos aqueles amigos, né, dele, todos aqueles homens, né? E agora ele é mais um dos Fedaykin, né, mais um dos guerreiros Fremen lutando pela independência de Arrakis, né? Ele acha que ele encontrou a cena dele aí. Mas aí, novamente, você vê os sonhos dele aparecendo, né? Assim, a visão dele se amplia, né? Quando ele entra em contato com o Spice, né? Com o tempero, Spice Melange, né? Que está em todos os lugares em Duna. Ele começa a ter visões de algo que ele não sabe direito o que é, mas que ele teme as possíveis consequências dessas visões. E o filme você vê ele basicamente, sabe, lutando contra isso. Ele imagina, né, para onde que esses sonhos levam ele, o que essas visões querem dizer, mas ele repudia esse possível destino dele. Mas no final do filme você vê que ele abraça isso, né? Ele bebe daquela água da vida, ele tem uma espécie de turbinada espiritual, né, quando ele bebe essa água da vida. Ele passa por uma morte simbólica. Exatamente. Né? Né? E aí ele volta com essa sabedoria nova, né? Meio xamânica, assim. Que a gente poderia interpretar isso de uma forma, assim, usando um pouquinho da psicologia do Jung, a gente poderia interpretar isso como uma espécie de injeção libidinal em um arquétipo que estava adormecido dentro dele, que seria esse arquétipo, né, do grande Messias, do líder, do rei salvador. O que eu acho muito engraçado, inclusive, né? Porque o Diego, ele menciona o Senhor dos Anéis, né? E eu acho que tem uns paralelos, né? Porque os livros, eles saíram com mais ou menos uma década de diferença, né? Assim, a publicação do Retorno do Rei e a publicação de Duna. Retorno do Rei do Tolkien foi publicado em 1955 e o Duna foi publicado em 65, então tem 10 anos de diferença aí, mas eu acho que esses livros eles estão dentro de um mesmo zeitgeist, porque são grandes épicos de fantasia que falam sobre, basicamente, né, o retorno de uma figura heróica de liderança que reaparece como salvador de um povo. No Senhor dos Anéis é o Aragorn, né, que se vê como rei de Gondor, e no Duna é o Paul Atreides, né, que é agora o Liza Al-Gaib, né, dos Fremen. Mas aí ele precisou ter essa injeção libidinal para poder ressuscitar esse arquétipo que estava adormecido dentro dele. O Senhor dos Anéis é uma comparação que acho que é mais adequada até do que o próprio Star Wars, né? Que veio depois, né? O tipo de épico, assim, onde o cara lida com linguagem e aquela construção de mundo, né, do Herbert, é mais do Tolkien, né, do que... O Lucas se inspirou no Herbert, mas o Herbert mesmo, ele tava numa vibe mais literária mesmo, dessa coisa bem épica, né, e eu acho que esse filme pega e fica claro isso de uma maneira bem não sobre-explicada, né, não... desenvolve, mas sem ficar enchendo linguiça, né? Que eu acho que por exemplo, o Peter Jackson, ele fica tão mais próximo do livro que eu acho que essa iniciação de linguiça, ela se transporta um pouco pro filme, que eu acho que o Villeneuve, ele deu uma cortada, assim, em algumas coisas e deixou o filme um pouco mais ágil, por mais que seja um filme de 2 horas e, sei lá, 35, 40 minutos, né? Eu acho que o filme que roda é legal, assim, o timing dele, né? Não... Mas o que você achou, Felipe? Você concorda com o Diego? Você também ficou meio alienado dessa trajetória do Paul Atreides, assim? Não, essa coisa eu achei boa tanto o arco dele, né, quanto o da Chani, que é a Zendaya. Eu achei que o Diego, inclusive, ele reclama das atuações, ele acha que o Timothée é uma mal escolha pro Paul, que eu acho que se você ler o livro, você sabe que não.
o Paul tipo, é descrito como um menino de 15 anos, magro, assim. É tipo, aquilo não podia ser mais perfeito. Não é ele não é o Duncan Idaho, né? Ele não é um Jason Momoa, um cara musculoso, grandão, forte, assim. Não. Ele é um cara mirradinho, assim, que a graça tá nesse aspecto, né? Então até nisso eu não tô de acordo com o Diego. Eu assisti com ele do meu lado e eu vi que ele tava incomodado ao longo do filme e eu tava achando ótimo, eu tava adorando o filme. Então eu não tô de acordo com ele. Eu entrei muito na história dos personagens. Eu gostei muito desses coadjuvantes, tipo o Bardem, que no livro é tão seco, assim, um assistente um cara meio sem personalidade, meio severo. E no filme ele é um true believer, né? Aquela coisa, ele é um cara que quer acreditar, um meio fundamentalista, mas meio receoso inicialmente, né? E quando ele começa a ver os sinais, ele abraça esse lado, assim, religioso, assim, esse êxtase religioso. Eu achei muito bom o Bardem no filme. Em geral, eu me adentrei muito, eu nem consigo entender exatamente o problema que o Diego teve. Assim como eu não tive quando eu assisti o Oppenheimer com ele, eu saí e falei, uau, que filmão. Ele não sei, não me adentrei muito, não, é a mesma coisa, né? Faltou algum gancho humano, não sei. Eu acho que é uma questão de gosto, né? Se ele tivesse aqui, ele ia debater isso. Mas eu acho que no final das contas é gosto e pronto, né? Talvez ele prefira uma coisa mais com um pé numa realidade mais emocional, mais real, não no sentido de não ter fantasia, não ter ficção científica, mas de ter, sabe, o mundo onde eles existem tem alguma coisa mais reconhecível, né? Mais humana. Que talvez não é o caso, né? Vai ser um livro que, tanto o livro como o filme, é bem ligado àquele outro mundo diferente, expansivo, mexe mais com ideias mais abstratas e não tanto, né, de comportamento de personagens. Mas eu acho que mesmo assim, por exemplo, a maneira como o Villeneuve e o roteirista, eles adaptaram a Chani, eu achei que funciona muito bem, que ela é um personagem um pouco mais fraco no livro, e aqui ela é mais muito forte, não no sentido de ser uma guerrilheira, que ela é, mas sim de ser um pouco de resistência do Paul, nessa direção de ele ser usado como uma figura messiânica dentro dos Fremen, né, que é a sociedade dela. Ela resiste muito e ela não quer que ele seja corrompido por essa coisa de querer tomar o poder, e ele convence ela que não, mas ele meio que faz o que ela temia, né? Eu achei bem escrito e eu achei boa a relação dos personagens, né? Ela tem uma tendência que realmente o Diego reclamou um pouco, né? De ter aquela coisa meio low-key da atuação dela, que eu não me incomoda, eu acho boa, eu gostei. Ele reclamou também do Austin Butler, né? Que é o Faith. No primeiro filme a gente não vê ele, né? E eu fiquei pensando, caramba, será que vai ter o Fade, né? E eu achei muito legal, medonho, assim. Ele dá de 100-0 no Sting. O Sting é uma figuraça no filme do Lynch, né? Mas ele não é assustador como esse cara, como o Austin Butler conseguiu ser, né? Parece uma cobra, um réptil humano, assim. Aquela cena em Guia de Prime lá no Coliseu, eu fiquei pensando na hora que você assistiu antes do Diego de Mim, né? E quando você saiu, você mandou um recado, meu Deus, isso aqui acho que vai ser o grande filme de ficção fantasia dos anos 20, daqui pra frente vão falar, né, Duna 2, e eu fiquei imaginando você assistindo aquelas cenas do Guia de Prime especificamente, aquele terrorzão gótico lá. Eu falei, acho que é isso aqui que o Igor tá gostando. O que você achou desse desenvolvimento que mostra bem mais desse do que no anterior, né? Dessa sociedade corrupta, escrota do Guia de Prime, bem guigueriana, assim, daquele sol, luz negra, né? Não podia ser mais gótico, não podia ser mais sua cara, né? O que você achou? Felipe Sobreiro me conhece muito bem, pelo amor de Deus, ele sabe exatamente. Eu adorei essa parte, eu adorei. Assim, eu tenho que dizer que eu gosto da caracterização dos Harkonnen no filme do David Lynch, mas assim, eu tenho que admitir que os Harkonnen, no filme de 84, eles são meio que bufões. Assim, o Fade e o Rabban são meio que uma dupla de cômicos, né? Assim, um gordo e um magro, né? E o próprio varão Vladimir Harkonnen, que no filme do David Lynch, no filme de 1984, ele é interpretado pelo ótimo Kenneth Macmillan, né? Ele é meio que um bufão, sabe? Tipo, ele é um vilão cartunesco, sabe? Ele é mau, mas você não leva ele muito a sério, sabe? Ele é mau que nem, sei lá, o Coyote Coyó do Papaléguas é mau, sabe? Sabe? Um desses personagens de desenho animado, né? O Morsa do Pica-Pau é malvado, sabe? Ou então o Brutus do
do Popeye é malvado. Ele é mal nesse sentido, assim, sabe? Tipo, ele é mal, mas ele não é intimidador. Você não leva ele muito a sério, sabe? Enquanto que o Vladimir Harkonnen, da forma como o Stellan Skarsgård caracteriza ele no filme, eu acho absolutamente assustador, assim, a figura daquele homenzão voando em cima de você, totalmente sádico, né? Tomando banho naquele óleo, né? Tomando banho naquele óleo sujo, sabe? Isso é repulsivo e eu acho que funciona muito melhor. Felipe, você acertou na mosca, assim, sabe? Tipo, eu vi aquela cena daquele Coliseu com o Fade Raban, né, lutando. Fade Rauta, né? O Fade Rauta, perdão. Raban é o irmão dele, exatamente. É o David Bautista. Que ele sim é um pouco alívio cômico, né? Ele é o desespero incompetente dos dois, né? Que não consegue cumprir a missão de matar os Fremen e acaba morrendo nas mãos do Gurney, né? Que é o grande inimigo dele desde o filme anterior, né? Exatamente. É um personagem meio patético, assim. Pois é, toda aquela sequência, né, no Gidi Prime, que é o planeta dos Harkonnen, né, com aquele visual que lembra um pouco, né, como você falou, assim, lembra um pouco os quadros do Giger, mas ao mesmo tempo tem o quê de uma concepção do futuro concebida por um diretor do expressionismo alemão, sabe, com as cores, um contraste muito grande entre o preto e o branco, com um espetáculo de fogos de artifício que mais parece manchas de tinta no papel branco. Uau! Nossa, eu amei tudo aquilo. Eu amei. Se eu tivesse que escolher uma das casas, né, eu seria um Harkonnen totalmente. Você tiraria as sobrancelhas e tudo pra se juntar a eles? Pra viver naquele mundo eu tiraria, com certeza tiraria. Assim, fisicamente eu pareço mais um Fremen, né? Com esse meu nariz, né, árabe, minha barba, né? Mas nossa, abriria a mão dos pelos corpóreos, né? Para viver num mundo expressionista guigueriano, preto e branco. Não, mas é um mundo terrível, assim, sabe? Inclusive, você lê os livros, né? Você saberia falar disso melhor do que eu, mas eu acho que o Herbert, ele fala que os Harkonnen, eles exploram a natureza de uma forma, assim, absurdamente cruel, e que o planeta, em consequência disso, é uma grande usina, né? É uma grande fábrica. E o Villeneuve, né, em uma entrevista, ele quis dizer que, enquanto ele estava fazendo a concepção do planeta Gidi Prime, ele imaginou uma coisa totalmente plastificada e totalmente artificial, onde não houvesse uma árvore, uma planta, um animal, nada que viesse da natureza. Tudo é um construto humano e tudo é falso, tudo é manufaturado nesse planeta. E realmente é uma estética, eu acho que não tem outra palavra assim, é uma estética fascista, né, também, né? Você vê todo mundo uniformizado, industrializado, é uma despersonalização do povo, você não vê identidade, todo mundo usando as mesmas roupas, todo mundo fazendo os mesmos gestos, né, com o mesmo body language, mesma linguagem corporal. E o fato dessa depilação uniformizar também é para isso, né? Uniformiza todo mundo, né? Não tem sobrancelha, não tem barba, não tem cabelo, não tem nada. É uma massa branca lá, que não tem sol, né? Então, realmente, todo mundo é meio a mesma coisa, né? É uma massa. Nesse sentido, é realmente assustador. E assim, eu tenho que falar que eu gostei muito da caracterização do Austin Butler. Porque é engraçado, o Diego, ele comenta da voz, né? Que a voz dele é meio Christian Bale, né? Assim, a voz que o Christian Bale faz no Batman. E não, eu tava vendo uma entrevista com o Austin Butler, aquela voz dele, sabe de onde que vem? Eu imaginei que ele tava tentando fazer uma voz como a do tio dele do filme, né? Do Stellan. Exatamente. Ele falou isso pro Stellan Skarsgård, inclusive, né? Aliás, aquela cena em que os dois se beijam foi um improviso dos dois, né? Foi muito interessante, porque o Austin Butler falou que ele teve uma simbiose uma dinâmica bem bacana com o Stellan Skarsgård durante a filmagem. E ele fala, eu não sei se ele chegou a comentar com ele falou assim, sabe, tipo, olha, eu vou fazer a sua voz, inclusive eu vou imitar o seu sotaque no filme. Então aquela voz do Fade Rauta é o Austin Butler fazendo uma imitação do Stellan Skarsgård no filme. E eu acho que funciona muito bem. Eu acho que caracteriza muito bem o personagem. É uma figura meio repugnante, você não consegue compreender exatamente ele, né? Ele é descrito como um psicopata, né? Tanto é que as Bene Gesserit fazem aquele teste de mandar a Margot Fenrick, que é a Léa Seydoux, pra testar ele, né? Pra ver se aquele cara maluco lá, volúvel, que você não consegue entender qual é a dele, se ele consegue ser manipulado ou não, né? E esse elemento da voz dele, eu acho que ajuda nesse sentido, né? Qual é a desse cara? O que ele tá falando desse jeito? O que é isso, né? Aproveitando que Diego não está aqui, né? Assim, ou seja, a gente está aqui falando das atuações do filme, ou seja, o Diego ele não tem nenhum cacete, pra mim ele não tem nenhuma moral de falar de atuação de filme. Porque eu lembro que no episódio que a gente gravou sobre o Enigma do Horizonte, né, Event Horizon, ele elogia Jack Noseworthy, né, que faz o papel do Justin.
né? O Baby Bear naquele filme. Aquele menino que fez o clipe do Bon Jovi, né? Do Bed of Roses, né? O menino bonito que corta lá a pintura lá daquela outra atriz famosa, Gugino, esqueci. Carla Gugino? Isso, Carla Gugino. Ele é péssimo. E o Diego falou, não, a atuação do Jack Noseworthy no Event Horizon, quando ele volta... Não pode virar só a detonação do Diego aqui, ele vai ficar triste com a gente. Porra, ele é o terceiro pé desse tripé nosso aqui, a gente eu tô zoando tudo na boa, assim, é tudo brincadeira, por favor, É tudo Diego. brincadeira, né? Mas eu tinha que falar, assim, Jack Noseworthy, eu não perdoo o Diego até hoje. Olha, Diego, você vai estar escutando isso aqui. Elogiar a atuação do Jack Noseworthy no Event Horizon, pra mim, você perdeu o meu respeito. Eu acho que ele é realmente o membro mais fraquinho daquele elenco, né? Mas, voltando pro Duna, né? Agora o Diego, ele fala uma coisa muito interessante, a comparação que ele faz com o The Matrix. Aliás, eu queria fazer essa pergunta pra você, Felipe, como é que você vê? Porque, assim, tanto The Matrix, né, quanto Duna, além do fato de serem ficções científicas, eles lidam com esse tema, né, de uma espécie de herói messiânico que vem, né, para salvar ou para libertar o povo das amarras da escravidão. Quais que seriam as semelhanças, quais que seriam as diferenças entre esses heróis? Assim, como é que você vê isso? Porque eu achei essa comparação muito interessante do Diego. Assim, não tinha me ocorrido, mas quando eu vi o áudio dele, eu falei assim, é mesmo. Acho que tem coisa aí também, assim, tem pano para manga pra gente conversar aí também. Mas eu queria saber de você primeiro. Esse elemento do escolhido, né, The One, é um tema que não começou com o Matrix, né? Mas ele acho que é um dos exemplos mais populares que a gente tem. E eu acho que realmente o Wachowskis puxaram um pouco não tem como negar, né? O Duna, se não do livro, pelo menos do livro, do filme do Lynch, né? Que tem isso, né? Um menino, assim, que ele faz parte de um grande quebra-cabeça no qual ele é a principal peça, ele nem sabe, né? No Matrix ele tem isso, né? Ele tem uma curiosidade por conhecer o Morpheus e aquele mundo misterioso e tal, mas ele não sabia que ele era a grande figura por trás do escolhido, né? Coisa que o Herbert, ele troca, né? No Duna, a dúvida se ele é o escolhido ou não, ele, com essa consciência plena absoluta que você menciona, né? Ele sabe que ele é, né? Então nem tem isso. Mas ele sabe que se ele assumir esse papel, aí é que vai ter o perigo, né? Que vai ter uma sequência de fatos além, depois dessa, né? Então acho que pra mim ele expande um pouco além do que o Matrix faz, né? De ele ser ou não escolhido, ele é escolhido, legal, tudo bem, né? No Duna não, né? Ele já sabe que ele vai ser, mas ele evita ao máximo porque ele consegue ver os fatos que vêm pela frente como se fosse tipo uma estrada, né? Então se ele der o primeiro passo, ele vai ter que dar o seguinte, etc, né? Então não é tanto dessa questão de será que ele é o Lisan Al-Gaib ou não? Ele já sabe que ele é, porque ele já foi preparado, né? Milenarmente as bruxas estão trabalhando isso lá por trás, tanto com todos os descendentes das casas, eles ficam falando que estão preparando vários, né? Eles dizem que se der errado o Paul, eles têm outras opções, inclusive o Fade, né? Seria uma alternativa de um outro Kwisatz Haderach, talvez. Então, essa coisa de ser escolhido ou não, eu acho que é interessante, mas não é só isso, né? É o que você faz com esse conhecimento. Coisa que no Matrix é mais o ponto de chegada final, você é o escolhido ou não. O filme termina com ele descobrindo que ele realmente era, né? Ele para as balas, ele consegue ver toda a realidade, o esqueleto por trás da superfície, ele consegue manipular, e aí acaba a história, né? No Duna não, no Duna isso é uma coisa que o Paul já tinha visto, né? A mãe já tinha visto, mas e aí, né? Você é o escolhido, mas vale a pena, né? Então ele resiste, mas não consegue, né? Ele precisa, né? Porque tem que proteger o planeta, porque tem uma série de fatos que obrigam ele, né? Então é uma coisa mais não é tanto você ser o escolhido ou não, mas meio destino versus livre-arbítrio, né? Se você sabe que tem essa coisa de você ser o escolhido lá na frente, e aí, né? O que você vai fazer com isso, né? Eu acho que não é... Exatamente, concordo com você. Eu acho que não é uma questão, assim como o Matrix coloca, né? Assim, você cumprir o seu destino, e colocando novamente em termos junguianos, né? Você chegar digamos assim, ao ponto máximo do processo de individuação, né? Você incorporar esses aspectos inconscientes da sua personalidade, isso não é uma questão tanto de você acreditar em si, que eu acho que é uma coisa muito, muito, muito da cultura dos anos 90, que viu o surgimento de certas coisas, como por exemplo aquele livro O Segredo, que falava que você tem que mentalizar as coisas boas para que elas aconteçam na sua vida, você tem que acreditar no poder do seu próprio potencial e coisas assim, né? Esse papo de coaching. Essa coisa de ser de ser positivo, não positivismo, né? Mas a coisa de ter uma atitude positiva e não sei o que, é uma coisa meio pós-Yuppie, é bem anos 90 mesmo, né?
acredite que a coisa vai acontecer, né? Exatamente. Acredito no seu potencial, né? Você é merecedor do sucesso, todas essas coisas. Agora, em Duna, do Denis Villeneuve, eu acho que ele faz um uso bem interessante disso, porque é que ele coloca um pouco em xeque essa questão da figura do Messias, né? Eu acho que por isso também que a personagem da Chani, interpretada pela Zendaya, ela é tão importante nesse Duna. No primeiro Duna, quem faz inclusive a Sean Young, que ela quase não participa, ela quase não fala no filme. Apagada. É a mais próxima do livro, inclusive, eu achei, assim. Ela não é tão protagônica no livro. No primeiro, do que eu lembro, né? Não, eu sei que foi mudado, né? Que algumas coisas mudaram, né? Inclusive, assim, parece que no livro ela fica com o Paul Atreides, mesmo ele se casando com a princesa Irulan. Sim. Não tem isso? Ela permanece ao lado dele. Sim, tanto é que ela tem filhos, né? Os filhos que ele tem são com a Chani, né? E isso, no final desse filme, agora fica em dúvida, né? Porque o filme termina com a cara dela indo embora, né? Deixando o Paul pra trás, indo lá pra subir no verme lá pra voltar lá pra sociedade dela, né? A gente fica nessa dúvida. Será que ela vai aceitar e tal? No livro também não, né? Ela vira uma concubina e a princesa Irulan, tipo, a esposa oficial, né? Então eu achei mais interessante desse filme do Villeneuve, né? Ela não foi junto, né? Eu tenho que dizer que eu gostei muito dessa reconfiguração que eles fizeram da personagem da Chani agora no filme do Villeneuve, porque ela é uma espécie de bom senso do Paul, no sentido que ela sabe também, né, das possíveis consequências nefastas que podem advir caso ele abrace essa história do Lisan al-Gaib. E ela fala pra ele, eu amo você, você sendo quem você é, Paul Atreides. Enquanto ele era Paul Atreides, mais um dos Fedaykin, mais um dos guerreiros Fremen, ótimo, então, digamos, esse é o seu verdadeiro eu. A partir do momento que você muda isso, que você abraça esse papel de Messias e se torna outra coisa, eu não reconheço mais você não é mais o homem que eu amo. Mas a motivação é mais o poder do que outra coisa, né? E já não é. Exatamente. E aí faz você pensar que essa questão do Messias não é tanto assim, sabe, Paul acreditar ou não. É mais assim, existe essa profecia, eu posso fazer uso dela em meu benefício para poder atingir as minhas metas. Que no caso seria a vingança, né? E depois a obtenção do poder, porque ele destrona o imperador no final do filme. Tanto é que o Gurney, ele fala isso, né? Que é o antigo mestre de armas dos Atreides e que treinava ele, né? No primeiro filme, no livro e tal. Quando ele vê que tem essa relação meio religiosa entre os Fremen e ele, né? Ele literalmente diz isso, né? Você pega isso da profecia e você usa, você tem que usar isso. Você tem que se vingar, né? Isso o poder é uma coisa que realmente é óbvia. Você não precisa ficar, né, pisando em ovos, né? Será que eu faço? Será que eu não faço? Não, né? Se eles acham que você é o Messias dele, não tem daí, né? Diga que use eles e vá lá e ataca os caras, né? É uma ferramenta só para o poder apenas, né? O que me faz chegar, assim, digamos, o tema... Esse filme tem vários temas, né? Mas talvez esse seja o tema central, né? Um dos temas centrais do filme, né? Dos filmes, né? Porque isso também está presente no primeiro filme, que é justamente o poder, né? E a obtenção do poder, e os sacrifícios, né, e jornadas que você cumpre para poder chegar a esse poder. E por que o poder também ele é tão sedutor, ele é tão atraente, assim? E por que tantas pessoas se submetem, né, ao poder de um líder para chegarem onde elas chegam? Eu acho que o Paul Atreides, ele, no final do filme, ele abraça todas as personalidades dele. Eu acho muito interessante, assim, naquele discurso bastante viril, né, e másculo dele, quando ele tá gritando, suas mães falaram sobre mim antes de vocês mesmos nascerem, alguma coisa assim. Só um parênteses, assim, sabe? Tipo, eu sei de algumas mulheres que ficaram muito animadas, né? Quando viram essa transformação do Timothée Chalamet, né? De menininho, né? Paul Atreides, não sei o quê. E de repente ele começa a falar grosso lá. Eu ouvi vários comentários de mulheres que, uau, nessa hora me deu uma... Bom, enfim. Uma sensação boa. Uma sensação boa. Enfim, ele abraça todas as personalidades dele, né? Assim, porque ele deixa de ser... Ele era Paul, aí ele deixa de ser o Paul Atreides, ele passa a ser o Sul, né? Que é um mero membro dos Fremen, né? Exatamente. E aí, quando ele vira um Fedaykin, um guerreiro, ele tem o Muad'Dib, né? Que é o rato do deserto, né? E finalmente o Lisan al-Gaib. Exatamente. Aí no final do filme ele é Paul
Usul, Muad'Dib, Atreides, Lizal Gaib. Ou seja, ele abraça tudo. O que é muito interessante, assim, sabe? É terrível ao mesmo tempo, porque você vê que ele está cumprindo assim, uma profecia nefasta, né? Que ele vai custar a vida de milhões de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é a combinação dessa jornada de individuação dele, assim, sabe? Porque ele abraça todos os aspectos da personalidade dele. Ele introjeta tudo. Assim, olha, eu não sou só o Paul Atreides, eu não sou só o Usul, eu não sou só isso. Eu sou todas essas coisas ao mesmo tempo. O que é fascinante de se ver e ao mesmo tempo é terrível, o que deixa o personagem muito interessante para mim, né? Eu achei ele um personagem muito, muito mais complexo e muito mais rico do que, por exemplo, o personagem do David Lynch, o Paul Atreides no filme David Lynch, que ele simplesmente é o Messias e é isso mesmo, ninguém questiona, tá? Sabe? Mas parece que não tem nenhum retorno às antigas personalidades dele, mas isso deixa o personagem e a jornada dele mais do que simplesmente uma mera jornada de herói, sabe? Do bem contra o mal, mas assim, algo ambíguo, contraditório e muito, muito interessante. Então, pessoal, a gente ia poder ficar aqui discorrendo horas e horas, né? Só nós dois, inclusive, sem nem o grande Diego. Já deixa avisado, né, que no próximo episódio o Diego já vai estar de volta, né? Então não se preocupem. E eu ia pedir as dicas, né? Que outro filme você recomenda? E eu vou aproveitar que o Diego mandou, além da opinião sobre o Duna, ele mandou também as dicas dele. Então vamos ouvir agora. Então, pessoal, a minha dica para o filme de hoje, né, Duna Parte 2, eu vou indicar filmes que eu realmente gostei muito, que eu me identifiquei muito, que eu amo esses filmes que eu vou falar agora. E também eles têm um tema parecido, que é o tema do surgimento de um líder, de um povo oprimido, um líder carismático, que luta contra um outro povo, uma outra civilização dominante. Que é a trilogia por enquanto, né? São os novos filmes do Planeta dos Macacos. O Planeta dos Macacos original é muito legal, eu gosto muito. Eu não simpatizo muito com o Charlton Heston, né? Tem algumas coisas meio datadas no filme, né? Mas eu quero recomendar especialmente os filmes novos, né? A partir de 2011, Planeta dos Macacos, A Origem, depois Planeta dos Macacos, A Revolta, depois Planeta dos Macacos, Guerra. Eu acho que o Caesar é um The One muito legal, muito interessante, muito bem feito. Eu adoro o Andy Serkis, né, como Caesar, né? Eu gosto muito desse personagem Caesar. O primeiro filme eu já vi umas 5 vezes, adorei. E até hoje eu fico arrepiado com aquela cena que ele fala a primeira palavra dele, né? No! Fantástico. Então, eu prefiro esses filmes ao Duna. É um absurdo eu falar isso, né? Mas eu tô falando por pura controvérsia mesmo. Eu recomendo esses filmes e agora vai sair o novo, né? A gente tá vendo o trailer já o Reino dos Planetas dos Macacos, né? Então, também acho que vai ser muito bom. Eu acho que são filmes subestimados. Eu acho que todos os 3 filmes que eu vi eu achei excelentes. Complexos, interessantes, e por mais que sejam chimpanzés, né, que sejam chimps, apes, macacos, eu me identifiquei muito mais e torci muito mais. Eu sou apaixonado pelo Caesar, né, não tô nem aí pro Paul Atreides, mas Caesar, sou fanzaço, beleza? Beijão pra todos. Pois é, então, só para comentar que eu acho muito boa essa trilogia dos macacos do Matt Reeves que o Diego recomendou. Apoio também. Igor, que filme você recomenda para os nossos ouvintes que curtiram o Duna Parte 2? Bom, Felipe, eu tenho que admitir que eu não vou ser muito criativo nessa, porque o filme que eu vou recomendar é um filme que inspirou o Denis Villeneuve, segundo uma entrevista que eu assisti com ele, em que ele fala que uma das inspirações, tanto no nível temático quanto também visual, para esse Duna Parte 2, é um filme bastante controverso, de 1988, dirigido por Martin Scorsese, chamado A Última Tentação de Cristo. Esse filme, eu tenho uma história engraçada desse filme. Esse filme, eu tenho uma mãe que é muito católica, então quando eu era pequeno, eu ia pra locadora, eu tive que contrabandear esse filme algumas vezes para poder assistir, porque minha mãe era terminantemente contra a ideia de eu poder assistir esse filme. Esse filme, ele até hoje, ele tá numa espécie de lista negra de filmes que não deveriam ser assistidos, de filmes proibidos, né, pelo Vaticano. Então foi uma grandíssima heresia, né, que eu fiz, né, e um pecado, né, segundo a minha mãe, tendo assistido esse filme. E eu cometi esse pecado várias vezes, né, porque eu gosto muito desse filme. É um filme muito bom, um filme com William Dafoe, Harvey Keitel, Harry Dean Stanton, grande elenco. E ele basicamente ele é baseado num livro do grego Nikos Kazantzakis, que é muito conhecido por ser o autor do livro que também inspirou o filme Zorba, o grego, de Michel Kakoyannis, um filme dos anos 60, que eu gosto muito também, gosto muito do livro, com Anthony Quinn e Alan Bates,
Desenhando Papas, um filme lindo. Recomendo vocês assistirem, mas não por causa do Duna, não, mas porque é um filme bonito. Mas esse filme, A Última Tentação de Cristo, ele basicamente conta a história de Jesus Cristo, de um Jesus, mas que não é um Jesus exatamente como a gente imagina, ou a gente lê a respeito dele nos evangelhos. É um Jesus que ele sabe do papel de Messias dele, mas ele teme, né? Ele não quer cumprir essa obrigação de salvar a humanidade, né, que lhe foi imposta pelos poderes divinos. Tipo o Paul Atreides. É o Paul Atreides, exatamente, o Paul Atreides. Né? Mas assim, é muito mais por uma questão pessoal, né, de abrir mão da própria vida e abrir mão da possibilidade de viver a vida como sendo um homem comum e se tornar um Deus vivo. Ele teme isso, ele teme essa perspectiva, né, de se tornar um com a divindade. Ele também não entende muito o papel dele como Messias. Eu sei que esse filme, assim como o do Duna, o Paul tem as visões dele. Eu sei que na Tentação de Cristo, que eu assisti também, ele tem a visão de como seria a vida dele, né, fora da cruz, né, se ele envelhece, né, tem aquele esquema, ele tem uma esposa, né. Acho que é por isso que o filme é tido como proibido, né, porque ele tem meio que o multiverso de Cristo, assim, né, vidas paralelas de Jesus, aí eles não aceitam, né, não é oficial, não é canônico. É a melhor explicação, eu vou encerrar minha explicação aqui, essa é a melhor explicação, multiverso de Cristo. Então, Jesus no multiverso, eu acho que é um outro título que a gente poderia dar à Última Tentação de Cristo. Então é isso. Recomendo vocês assistirem esse filme. Sabe, novamente, eu sei que é uma escolha bem controversa, né? Mas eu acho que hoje foi um episódio controverso. Não, e tem tudo a ver. Você realmente falou que o Villeneuve, ele menciona esse filme, né? Eu sei que ele mencionou o Lawrence das Arábias, né? Que também é bem a mesma premissa, né? Aquele cara, o branco que vai lá e é adotado pelos beduínos, né? E se torna o líder deles, né? E acho que isso foi uma inspiração não do filme, mas do próprio Frank Herbert, né? Quando eu assisti o Lawrence da Arábia, falei, nossa, isso aqui é Duna total, assim. Claramente ele assistiu e fez a versão sci-fi dele, né? Mas A Tentação de Cristo, mais ainda, né? É um filmaço super baixo orçamento, super difícil de fazer, né? Que o Scorsese sofreu, mas eu acho que é um dos grandes filmes da filmografia dele que nega essa premissa simplista que o pessoal tem, que eles ficam reclamando, né? Que só faz filme de gangster e máfia, não sei o quê. Ele faz altos filmes super interessantes, profundos, e esse é um dos principais dessa outra vertente não criminal, né? Não mafiosa dele. Tentação de Cristo é, né, imperdível, eu acho. E, bom, agora já para dar a minha dica aqui, encerrando, né, que você fala desses filmes que inspiraram o Villeneuve, né, o Diego falou desses outros grandes épicos de fantasia e ficção científica, né, especulativa, né, de um herói que luta e que surge, né, para liderar o povo dele. Eu pensei, né, eu quero recomendar um filme bem pequenininho, assim, numa outra direção, totalmente diferente, filme independente, pequenininho, poucos atores. É um filme do Jeff Nichols, de 2011, com Michael Shannon e a Jessica Chastain. Acho que é o primeiro filme longa do Jeff Nichols, posso estar errado, chamado O Abrigo, que em inglês chama Take Shelter, que é um filme assim que se acompanha a vida pacata do interior dos Estados Unidos, um cara que trabalha fazendo obra, assim. É o Michael Shannon, ele é amigo do Shea Wingham, aquele um outro ator muito bom. E ele tem uma vida, né, pequena, assim, semi-rural e tal, mas ele começa a ter, tipo, uns sonhos, umas ideias, que vai ter uma chuva, assim, um elemento meio Noé, né, que tá vindo uma tempestade, então você não sabe se ele tá ficando maluco, se ele tá tendo visões do futuro mesmo, e ele fica compelido a criar, tipo, um abrigo para proteger a família dele dessa chuva que ele vê que tá vindo, e ele fica lutando com essas visões dele, né. E eu achei muito legal, eu acho que me lembrou um pouco, quando eu tava assistindo o Duna Parte 2, desse cara que é assolado por uma coisa que chega nele que você não sabe se é uma loucura, um sonho, uma alucinação, ou realmente uma visão do futuro que vai acontecer mesmo, né. Então eu acho que é uma dica legal. Eu fui muito pequenininho, muito bem atuado, muito bem dirigido. Inclusive, por coincidência, o Jeff Nichols andou fazendo vários outros filmes desde então, né? E agora em 2024 tem um filme novo dele, chamado The Bike Riders, que é tipo sobre uma gangue de motociclistas, assim. E entre eles está quem? O nosso Fade Rauta, né? O Austin Butler é um dos membros da gangue, né? E eu achei interessante isso, que teve esse círculo, né? E eu acho que é legal, é um filme, se você vê essa coisa gigantesca na tela grande do Duna, que você tem que ver no cinema, né? Apoteose, grande super produção, bonito, lindo. E depois você pode ver um filme pequenininho de personagens reais, assim, atuações pequenas, né, kitchen sink, só que lida com um tema parecido, né, essa coisa do destino dele, dessa negação do destino, se as visões são reais ou não, até que ponto você se entrega a essa visão que você tem do que você tem que fazer, ou você atende as pessoas que você ama da sua realidade imediata, né, sua família, seus filhos. Eu acho um filme massa, interessante, e acho que é uma companhia, assim, não tão óbvia pro Duna Parte 2.
Essa é a minha dica. E é isso, pessoal. Então agora falta só anunciar o próximo filme, né? E lembrando, vou repetir, né, que contaremos com o nosso grande Diego ao vivo, finalmente. E vamos passar de uma super mega produção contemporânea, Duna 2, para um filme dos anos 80 que é meio esquecido, assim, mas que eu acho muito interessante e ele faz parte da nossa temporada de terror espacial. É um filme de um diretor muito bom, que é o Tobe Hooper, que fez o Massacre da Serra Elétrica, Poltergeist. Eu acho que ele é um diretor muito bom, meio underrated, assim. E é um filme meio esquecido hoje em dia, mas que eu acho que vale a pena. Por mais que não seja assim uma grande obra, assim, muito falada, vale a pena vocês correrem atrás, tentarem assistir. Chama Força Sinistra, um filme de 85. O título original é Life Force, dirigido pelo Tobe Hooper, uma produção daquela produtora Canon, que faz uns filmes muito legais, super Bzão, assim, produção Golden Globus. Inclusive o Tobe Hooper na época fez vários filmes com eles em sequência. Todos valem a pena ser assistidos. Mas o que a gente vai falar agora na nossa temporada de terror espacial é o Força Sinistra. E é isso, pessoal. Esperamos vocês daqui a 2 semanas. Grande Igor, bora dar tchau para os ouvintes. Gente, muito obrigado pela paciência de ter escutado a gente. Felipe, foi ótimo conversar com você. Sentimos falta aqui do Diegão, mas foi bom porque a gente pôde malhar da cara dele e falar mal do gosto dele. Foi fantástico. Para mim foi extremamente catártico. Próxima vez, infelizmente, eu não terei esse prazer, mas teria o prazer da companhia dele e poder discutir as ideias ao vivo com ele. Eu acho melhor. Eu acho melhor também. Eu acho melhor. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!